Olha, gente, uma pesquisa do Ministério da Saúde aponta que em 12 anos cresceu o consumo abusivo de álcool no país, sobretudo entre as mulheres. Nós vamos entender o porquê que as pessoas têm bebido tanto e principalmente os reflexos desse comportamento na vida social e na saúde. Eles garantem a reunião com os amigos para tomar aquela cervejinha é sagrada. Aqui não falha, e só tem amigo, pessoas já criadas aqui na mesma região. Aí é sexta, sábado, domingo e feriado. Para estes amigos, a bebida é uma forma de celebrar a vida, mas já lhes trouxe problemas de saúde. Me preocupo tanto que eu passei 2 dias internado um dia desse. Vixe Maria, mas foi por causa da bebida? Colaborou, viu? Colaborou a bebida? Colaborou bastante. E vocês costumam ver outras meninas também nos bares que vocês frequentam? Sim, a gente costuma, sim, porque sempre a gente vê, né? E assim, isso vem mudando ou tá como antigamente? Vocês percebem que vem aumentando o número de mulheres que frequentam bar? Sim, vem aumentando. Tanto o número de mulheres como o número de homens também, né? Cada vez mais vem pessoas novas frequentando aqui. A presença masculina ainda predomina nos bares, mas quando se trata de consumo, eles acham que vem perdendo terreno. Tem mulher que bebe igual homem, mas tem mulher que bebe mais do que o homem. E a gente bebe até mais, né? Sair para tomar uma cervejinha ou consumir outra bebida alcoólica é uma prática comum entre os brasileiros. Mas uma pesquisa recente aponta que esse consumo vem crescendo cada vez mais entre as mulheres. Segundo o Ministério da Saúde, nos últimos 12 anos, aumentou em 14,7% o número de brasileiros que afirmam tomar mais de 4 ou 5 doses numa mesma ocasião, o que é considerado excessivo pelo Ministério. Entre as mulheres, o crescimento no mesmo período foi de 42,9%. Sempre foram assim, de sair para tomar uma cervejinha? Ou isso mudou com o tempo? Não, eu não era sempre de sair. Agora, tá com pouco tempo que eu comecei a sair. Encontrei essa amiga aqui, e aí essa amiga gosta de sempre vir pra cá, e aí sempre eu venho com ela pra cá. Ela me convida sempre, eu venho pra cá com ela. Tá certo. Você também é da turma, também gosta de sair pra cervejinha? Sim, muitas vezes a gente sai. Nós saímos agora do curso, e aí vimos comemorar o encerramento aqui, curtindo uma cervejinha, uma feijoada. Vocês percebem que tem aumentado o número de mulheres que tem também essa prática de se reunir, confraternizar, tomando a cervejinha? Sim, frequentemente a gente sai, a maioria das turmas são mulheres. E a gente acho que isso é normal ultimamente para nós que sempre fomos taxadas como minoria e tal. E hoje não, a gente hoje está livre para ir, vir qualquer hora, beber, conversar, fazer o que é de melhor. Para este psicólogo, é importante para homens e mulheres saber quando a bebida pode vir a ser um problema, tanto para a saúde do corpo como o convívio social. Hoje, homem e mulher já consomem álcool, tem esse consumo até excessivo, né, do álcool. E o álcool ele é tratado muitas vezes como celebração, né, em festas, em bares, em comemorações, em datas comemorativas. Assim. Então, qual que é o segredo? É você conhecer o seu limite. Às vezes, uma pessoa com um copo de bebida, ela muda o comportamento, ela fica um pouco mais tonta, perde a consciência. Tem pessoas que já estão mais acostumadas ao álcool, que bebem um pouco mais, mas essa questão do excesso ela tem que ser observada e varia de pessoa para pessoa. Varia de pessoa para pessoa, gente, é muito importante a gente orientar sempre os prejuízos que o álcool, o excesso do álcool, a frequência com que você bebe traz para a sua saúde. São efeitos cumulativos que você leva para a vida toda. Nós convidamos aqui para o estúdio do Notícia da Manhã a doutora Simone Machado, que é médica e patologista. Doutora Simone, bom dia. Bom dia. Bem-vinda. Muito grata pelo convite. A gente tem aqui uma primeira pergunta e já vou inserir outras dúvidas aqui dos nossos telespectadores. A partir de quantas doses o álcool oferece risco? E esse índice pode variar? É mais prejudicial de forma mais rápida ao homem ou à mulher, no sentido dos efeitos, a mulher sente mais rápido que o homem, por exemplo? Verdade. E isso é interessante a gente falar um pouco de o que acontece quando você ingere, né? Depois que ele é absorvido, e aí já começa a diferença do homem para a mulher. A absorção e a metabolização difere. A mulher é mais sensível porque é mais lento esse processo, né? E falar de dose segura, que seria a quantidade, que quantidade é essa que eu estou segura em relação
ao uso de uma saída, de uma libação, de um simples final de semana com uma quantidade e volume muito grande, ou o uso contínuo, né? Então, essa dose segura, infelizmente, eu vou ter que falar que é uma substância tóxica, sim, e que essa dose é individualizada, isso às vezes depende até da genética da pessoa. Jovens ou adultos que têm histórico de alcoolismo na família deve ter um olhar de se proteger melhor sobre isso aí, quanto à quantidade, a volume, teor da bebida que está se ingerindo. E ela não é segura, e aqui eu chamo a atenção assim, que a gente, quando fala de bebida, tende a se remeter muito à questão do fígado, né? Do aparecimento da cirrose, mas o principal efeito, e o que acontece mais no dia a dia, nesses encontros, que é o lado da sociabilização, que é o primeiro foco do uso dessa substância tóxica, é o efeito no cérebro, que aí remete às alterações e às exposições de diminuir os reflexos, de alteração de humor, de você passar de uma fase de estabilidade, de sorriso, de falar muito, até a depressão, e que isso aí expõe uma coisa que é muito frequente na sociedade hoje, com mortes no trânsito ou violência mesmo, de uso de armas. A doutora Simone falou uma coisa muito interessante, porque muitas vezes a gente relaciona essas doenças hepáticas, né, mas tem todos outros impactos à sua saúde do uso do álcool. Tem aqui a próxima pergunta, doutora Simone, além do fígado, então, quais os outros órgãos sofrem com esse consumo? A senhora já falou aí do cérebro, já falou do fígado, inclusive no fígado a gente tem não só a cirrose, mas tem até uma doença que é mais frequente, por exemplo, a esteatose hepática, que está também relacionada ao consumo do álcool, né? Sim. Olha, falar de órgão aqui, a gente tem que dizer que o álcool, ele pode acometer do fio do cabelo ao dedão do pé. Todos os órgãos do corpo, incluindo pele, o sistema de defesa, você pode adquirir anemia, você se expõe a mais infecções, principalmente com o que a gente chama da continuidade, quer dizer, essa disciplina de ter que sair sempre para beber, ou a regularidade, é aí que a gente chama atenção. Como é também a libação, quer dizer, tomar um porre de um dia só, de uma noitada só, também você está sendo exposto a essas alterações em todos os órgãos. Que os principais que ele expõe seria a alteração do cérebro, com perda de memória. Quem nunca já teve um porre que disse, eu tive um apagão, não me lembro como foi que eu cheguei, como foi que eu dirigi até aqui. E por isso fica a mensagem de que se vai beber, você deve ter alguém que lhe dirija, né, para você. Ou lembrar também que, olha, dentro dessa questão que tudo que a gente coloca no organismo, ele passa por um processo de depuração até ser eliminado. E tudo passa por aqui, não é? E tudo passa pelo fígado. A metabolização do fígado de uma unidade, ou seja, de uma taça de vinho, de uma latinha de cerveja ou uma dose de bebida destilada, que a concentração é maior, ela demora 1 hora. Ou seja, se eu tenho isso na minha mente e vou sair com zelo, né, a minha saúde, você teria que esperar pelo menos 1 hora para dirigir, depois tomar 1 unidade de cada bebida dessa. Ou seja, se você vai para uma balada e tomou aí 10 taças de vinho, ele vai ficar quantas horas no corpo até metabolizar tudo, né? Porque o fígado é o principal órgão, sim. A continuidade é o que faz isso que nós estamos vendo aqui, que é, olha, você está vendo aqui um fígadozinho liso, esse é o fígado normal. Passando pelo grau de esteatose, que é um estágio também da doença alcoólica do fígado, não é só o estar gordo, você pode adquirir a esteatose só pela bebida, e que prescinde a fibrose e a cirrose, que é o estágio final, onde você vê a diferença, né? O órgão vai encolhendo literalmente, vai ficando já tá bem grave, com né, a arquitetura toda alterada, toda enrugada. E isso aqui, cirrose, que é uma doença benigna, ela é um campo para câncer. Principalmente porque aí a gente tem até que falar assim, quem bebe sem limite, que não tem a disciplina, ele se expõe mais a várias outras coisas. Ele come errado, porque come errado. Aí é o cervejeiro que é, aquele barrigudo, que ele se senta e passa o final de semana e acha aquilo maravilhoso e vai comendo e é sedentário. E às vezes se expõe a hábitos não seguros até em relação à atividade sexual, que aí associada a vírus de hepatite B e C,
Isso aqui é explosivo para um câncer de fígado. Olha, gente, tá aí todas as dicas da hepatologista, doutora Simone Machado, gente falando hoje sobre esses excessos do álcool, né? Sempre lembrar, beber, moderação socialmente, até aí talvez não tenha tantos problemas, vai depender muito de você, do seu organismo, porque cada pessoa é uma pessoa, como ela disse aqui, cada um metaboliza de uma forma diferente, mas fica sempre esse alerta tão importante, porque a gente está falando de uma substância tóxica que realmente traz prejuízos para a saúde. Doutora, muito obrigada pelas informações. Um ótimo dia. Você pode rever a nossa entrevista depois no CV Play.